Olá, aqui Pastor Odivan. Queria entregar uma mensagem da Palavra de Deus, conforme a Bíblia de Jerusalém, Salmo 1, que diz assim: Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei de Iavé, e medita na sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto d'água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem sucedido. Não são assim os ímpios, não são assim. Pelo contrário, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores no conselho dos justos. Sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Então esse salmo ensina sobre a pessoa feliz. E a pessoa feliz é o contrário da pessoa infeliz, né? Então os salmos têm uma linguagem bastante emocional, foram expressões formadas da vida, né, do povo de Deus, da vivência do povo de Deus. Por isso, por ter uma expressão emocional, por uma linguagem mais poética, talvez seja aceito por várias pessoas no mundo, inclusive pessoas que não são cristãs, pessoas que não são judias, que não têm religião mesmo, né, ou que têm uma religião totalmente diferente. Por exemplo, é comum encontrar, ou era comum encontrar, há algum tempo atrás, salmos nos classificados como uma oração de poder para mudar alguma coisa na vida das pessoas, ou algo assim meio supersticioso, né? Meio voltado à superstição, às crendices, como, por exemplo, um amuleto. Aquelas pessoas, por exemplo, que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, que acham que isso vai trazer bênçãos para a sua casa, para a sua vida. Pleno engano, não tem nada a ver, né? O que muda a vida, nós vamos ver daqui a pouco, né? Que é a obediência à palavra. Isso é que vai mudar. Deixar a Bíblia aberta não vai mudar em nada se você não dele praticar. Encarar o livro dos Salmos como ele é realmente palavra de Deus, inspirado por Deus, né? O Salmo 1 fala de duas pessoas, duas atitudes, dois caminhos, dois destinos, né? Uma pessoa feliz é descrita como um homem que medita na lei do Senhor. Os versículos de 1 a 3 fala sobre isso, né? O homem que medita na lei do Senhor e também, pelo contrário, ele evita o caminho do mal, do ímpio, né? Então essa é a pessoa feliz, a pessoa que evita o caminho mal e medita na palavra de Deus. Na palavra de Deus, medita nela, diz dia e noite, continuamente, não é? Jesus ensinou algo semelhante a isso quando falou sobre os dois fundamentos, né? Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde ele fala que há duas portas, dois caminhos, né? E dois destinos. E fica claro ali que Jesus aconselha a entrar pelo caminho que leva à vida, o caminho apertado, a porta estreita, mas que conduz à vida. Ele diz: entrai pela porta estreita. Este é o caminho, esse é o conselho de Jesus. Então, quem avisa, amigo é, né? Quem aconselha é porque quer realmente ajudar a pessoa, né? Se Jesus não quisesse salvar, se Jesus não quisesse ajudar, não tivesse nenhuma intenção de ajudar as pessoas a encontrar o bom caminho, ele não diria nada. Ele não teria vindo aqui, ele não teria ensinado isso, né? Então fica claro que Jesus quer a salvação das pessoas quando fala dos dois caminhos, dois destinos, assim como o Salmo 1 também, o salmista fala isso, né? E aconselha, é um conselho, o Salmo 1 é um conselho para que as pessoas busquem também o bom caminho e encontrem o bom destino, né, para as suas vidas.
ela avisa dos perigos de andar no caminho mau, um caminho ímpio. O caminho ímpio é o caminho de quem não respeita a Deus, as coisas de Deus, como por exemplo a palavra de Deus, né? As pessoas que zombam da palavra de Deus, e que não obedecem, que não respeitam. O ímpio é irreverente, é perverso, porque ele não anda na lei de Deus, anda em desobediência a ela, né? Uma boa descrição da impiedade está no Salmo 37, versículo 12, que diz: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Veja, é alguém perverso, alguém mau, né? Então, ou seja, o ímpio é um maligno, é o perverso. Veja, por exemplo, o Salmo 1 descreve o que a pessoa feliz faz. O que a pessoa feliz, ela teme a Deus, né? A pessoa feliz teme a Deus, ela faz de bom obedecer a palavra de Deus. Note a gradação, né? A sequência do que o homem feliz não faz. E que, ao contrário, a pessoa infeliz faz prazerosamente. Primeiro, a pessoa anda no conselho dos maus. A pessoa infeliz anda no conselho dos maus. Depois se detém no conselho mau. E por último se assenta, mostrando assim uma acomodação, uma conformação com o caminho mau, com o status do caminho do mal. Isto lembra, né, outro ditado popular que diz: diga-me com quem tu andas e eu te direi com quem tu és, né? Por outro lado, a ênfase está, nesse salmo, está no homem que teme ao Senhor, aquele que anda na palavra de Deus. Ele foge do mau caminho, do pecado, ele corre para junto da palavra de Deus, ele medita nela dia e noite, ou seja, continuamente, né? Então, por isso, a pessoa que assim age é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Davi era um homem do campo, né? Ele era pastor de ovelhas, então ele sabia onde encontrar os melhores pastos para suas ovelhas. Ele sabia que era junto às águas, junto às correntes de águas, lugares úmidos, onde as plantas tinham mais vida, davam mais frutos, inclusive. Então, ele compara a vida da pessoa que anda na palavra de Deus a aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas, que está sempre verdinha, que dá sempre os frutos na estação própria, né? E ele diz: assim é o homem que teme o Senhor, o homem que anda na palavra de Deus, né? A pessoa que anda na palavra de Deus, a pessoa que tem firmeza, é uma pessoa que dá frutos, é uma pessoa que está sempre seguro e tudo quanto fizer, diz, prosperará, né? Por isso, os ímpios, pelo contrário, né, não prevalecerão no juízo. Talvez seja mais fácil deixar o vento levar, né, como muitos cantam, deixa a vida me levar, não brigar contra o vento, não brigar contra as tempestades, não procurar um lugar mais seguro. Talvez seja mais cômodo isso, mas no final não vai ser bom, né? Há um provérbio que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte, não é o melhor. Então, talvez seja mais fácil você não lutar contra as situações, você se acomodar no caminho mau, porque o caminho mau parece sempre mais forte, parece sempre mais convidativo, mas no final das contas é o caminho que leva à ruína. Diz o Salmo 1, mas no julgamento não permanecerão, né, de pé, né? Como diz aqui na palavra: sim, Yahvé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece, né? Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento, quer dizer, não vão ter firmeza no julgamento de Deus. E é isso que a gente tem que se preocupar, o julgamento de Deus, o dia em que nós teremos de comparecer diante de Deus. Como que nós estamos vivendo aqui a nossa vida? Podemos dizer que a nossa vida é uma vida eternamente feliz ou é momentaneamente feliz, temporariamente feliz? E a felicidade que nós temos, que você está vivendo agora, é uma felicidade real, é
ela te dá sustentação mesmo, traz satisfação para a sua vida, porque muita gente sorri, né, por fora, né, está sorrindo, parece feliz, mas por dentro as agonias, as tristezas, precisa sempre de um gole, precisa sempre de uma picada na veia, precisa sempre de uma coisa para ajudar a viver, né? Bom é que não precisa de nada disso. E uma vez uma história de um palhaço, né, um circo que estava na cidade, e aí tinha um psicólogo, e esse psicólogo recebia muitas pessoas. Ele recebeu um cidadão lá no seu consultório, e aquele cidadão começou a contar das suas tristezas, das suas dores, das suas lutas, e o psicólogo falou: olha, você precisa ir se divertir, você precisa de alegria, né, para sua vida. Tem um circo muito bom aqui na cidade, vai lá nesse circo que você vai. Lá tem um palhaço muito bom, um palhaço muito animado, faz as pessoas rirem à vontade, e você vai se alegrar com certeza. E aquele homem falou assim: não vai funcionar. Por que não? Porque eu sou o palhaço daquele circo. Quer dizer, o homem fazia todo mundo rir. E assim muitas pessoas vivem, sorrindo e fazendo os outros sorrirem, mas por dentro estão se desmanchando, estão em tristeza, estão em angústia, precisando de coisas temporais, coisas efêmeras, para poderem se sustentar. Melhor é firmar-se na palavra de Deus. Esse é que é o sustentáculo. Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele e as pratica são como um homem que edifica sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, sopram, lutam contra aquela casa, mas ela não cai, porque está sobre a rocha. A palavra de Deus é a rocha para a sua vida, para a sua felicidade. Creia nisto. Deus abençoe.